duas novas placas aqui. Uma custo-benefício pelo que oferece e a outra aqui é a mais poderosa que eu já vi. Vocês vão se surpreender. Vamos lá! Eu sou o Leandro e apresento-lhes aqui a Saige 1 e a Saige 7 da Armstrong. Saige 1, Saige 7. Seria aqui o modelo mais básico da marca e o mais top. Tem modelos intermediários também. Mas mesmo a placa de entrada aqui tem um hardware bem honesto e consegue aqui um bom custo-benefício. Já fiz alguns testes e com certeza atendem bem para muitas tarefas, mesmo com consumo baixíssimo. E se você ainda não me segue no Instagram, eu te convido para ir até o meu perfil, porque tem conteúdo novo todos os dias. O link está aqui na descrição do vídeo, além dos links dos produtos que eu vou apresentar aqui, caso você queira adquirir. Apenas a título de curiosidade, já que na caixa desses produtos vem também escrito Banana Pi, além do nome da própria marca, Banana Pi é outra fabricante desse tipo de placa que já é conhecido aí por alguns. Isso porque eles têm algum tipo de produção compartilhada, mas são duas marcas distintas, cada uma com o seu próprio desenvolvimento. Isso, informação passada pela própria marca aqui para mim. Falando aqui primeiro da especificação da Saige 1. Vem munida com uma CPU da Rockchip modelo RK3528, com GPU Mali 450, 2 GB de memória LPDDR4, armazenamento interno de 8 GB do tipo eMMC, ou seja, não precisa do cartão SD aqui em primeiro momento, o que já facilita. Ainda tem um destaque aqui para a parte de conectividade, conta com Wi-Fi 6, Bluetooth 5 e principalmente tem duas portas Ethernet, sendo uma de 1 gigabit por segundo e a outra de 2.5 gigabits por segundo. É bastante coisa para um dispositivo de entrada. Além disso, você tem aqui duas portas USB do tipo A e uma do tipo C, todas com especificação 2.0, ou seja, até 480 megabits por segundo. E para expansão fica a opção de uso de um cartão micro SD. A saída de vídeo é uma HDMI Full, a mesma encontrada nas TVs. Eu achei isso bom porque dispensa cabos com porta micro HDMI, com conector do tipo micro HDMI, que é o conector geralmente usado nesse tipo de dispositivo. Além disso, suporta até 4K 60 FPS nessa saída. Resumindo aqui, é uma solução bem completa. Já a Saige 7 é aquele irmão bombadão, provavelmente aqui o USB-C mais poderoso que eu já tive em mãos. Também vem com uma CPU da Rockchip, só que dessa vez modelo RK3588, que é uma das melhores atualmente, com GPU Mali G610 MP4, e ainda nesse pacote tem uma NPU de 6 TOPS, que é um processador auxiliar para inteligência artificial, que pode ser usado, por exemplo, num sistema de câmeras para detectar pessoas e animais, aliviando a CPU dessa tarefa. E não acabou. Esse modelo aqui tem 32 GB de memória LPDDR4, armazenamento interno de 128 GB do tipo eMMC, mas também tem opções com menos memória e menos armazenamento. Na parte de conectividade, conta com Wi-Fi 6, Bluetooth 5 e duas portas Ethernet de 2.5 gigabits por segundo cada uma. Especificação de respeito, né? Para expansão, tem duas portas USB tipo A, sendo uma 2.0 e outra 3.0, e uma USB do tipo C, também 3.0. E para expansão de armazenamento, além da opção de uso de um cartão micro SD, ainda conta com o slot NVMe PCI Express 3.0 X4. A saída de vídeo, assim como a Saige 1, é uma HDMI Full que facilita bastante. Aqui vale um destaque também para a case original, que pode ser adquirida separadamente. E podem acreditar, é uma das cases mais bem acabadas que eu já vi para esse tipo de dispositivo. E por ser toda em metal, acaba ajudando na dissipação de calor. Além disso, vem com as antenas Wi-Fi, mas não encontrei aqui uma antena para o rádio Bluetooth. Depois de montada, essa case fica com uma ótima aparência de um produto realmente para uso final. Achei um ponto extremamente positivo. Existe ainda um cooling kit, também adquirido separadamente, que é o kit com ventilação. Mas caso utilize esse kit, não é possível utilizar a case original, porque não cabe, é incompatível. Eu coloquei a Saige 1 dentro da case, porém eu não consegui colocar a Saige 7, mas segundo o fabricante a case está correta, então provavelmente precisa forçar um pouquinho ou arrumar uma posição melhor para encaixar. Mas como eu vou usar o kit de ventilação, como eu disse, não é compatível com a case, então não me preocupei muito com isso no momento. E finalmente, ambas são alimentadas por uma porta USB-C
e você vai precisar de uma boa fonte, principalmente para a placa SAIGE 7. Melhor ainda que seja uma fonte de 5 volts fixo, sem tensão variável, as famosas fontes PD, porque deu incompatibilidade com um dos sistemas que eu testei. A placa simplesmente não inicializava e ficava em loop com um carregador desse tipo. Mas genérico, né? Quando eu testei com um original aqui, funcionou. E vamos aos testes aqui. Eu vou deixar a SAIGE 7, o modelo mais potente, para o final, e você vai ver que é um desempenho inacreditável. Vamos partir aqui primeiro para SAIGE 1, modelo menor, modelinho de entrada. O sistema escolhido foi o Armbian, que tem uma versão da comunidade para esse dispositivo. É um sistema baseado nos códigos do Debian e usa, inclusive, os repositórios de pacotes do Debian. Eu já usei esse sistema para diversos testes em outras placas e funciona realmente muito bem, por isso foi minha opção. Como essa placa é de entrada, não tem um hardware tão forte assim, eu vou na versão mínima, que só tem linha de comando. Particularmente, eu não recomendo interface gráfica para nenhum dispositivo de entrada, de forma aí que a gente consiga direcionar todos os recursos disponíveis para o que realmente é necessário. Questão de otimização, né? É bom você pensar nisso quando for instalar um servidor aí. Primeiro instalei o Armbian num cartão SD. E sim, vai ser necessário um cartão SD da primeira vez para facilitar. E agora é hora de copiar o sistema para o eMMC interno, porque obviamente, apesar de só ter 8 GB de armazenamento, eu prefiro utilizar esses 8 GB para o sistema, porque é uma memória já interna fixa, e deixar o cartão SD somente para expansão de armazenamento. Ainda que o eMMC não tenha aí o melhor desempenho do mundo, sempre acaba sendo bem superior ao cartão SD, então sua placa vai ficar mais rápida. Depois que o sistema entrar a primeira vez, você faz as configurações iniciais, seguindo o passo a passo do próprio sistema, e através do utilitário Armbian Config, basta digitar Armbian Config para entrar. Aí você vai lá no menu, escolhe System, depois Install to Internal Storage, e no nosso caso aqui vamos escolher a opção Boot from eMMC, seguida de System on eMMC, para que o sistema inteiro seja copiado do SD para o eMMC. Ele vai informar que vai apagar tudo, você aceita, depois escolhe o tipo de partição ext4, aí é só esperar. Quando o processo finalizar, você manda desligar através do comando Power Off. Aí basta tirar o cartão SD para garantir que vai subir pelo eMMC e energizar novamente. Processo concluído aqui, bem simples. Se quiser usar o cartão SD para expandir a memória interna, você pode colocar o cartão de volta com o sistema ligado mesmo, não tem problema. Dá aí um LS-BLK para ver o dispositivo que apareceu, usa o FDisk para remover todas as partições e depois formata o bloco todo como ext4. Faz esse processo para da próxima vez o sistema não subir pelo cartão SD. Aí você cria alguma pasta para montar esse cartão e coloca no FSTab para montar na inicialização. E aí o primeiro teste que eu fiz foi da placa de rede. Eu estava bem curioso para saber o quanto da interface de 2.5 gigabits por segundo o dispositivo seria capaz de me entregar. Para isso, instalei um Open Speed Test, que é um teste de velocidade local. E se você quiser fazer testes de velocidade, tem um vídeo detalhado no canal que eu vou deixar na descrição explicando como instalar o Open Speed Test. Os testes surpreenderam. Já era esperado que eu não ia conseguir atingir o máximo dessa interface, mas conseguiu manter uma média de 1.5 gigabits por segundo tranquilamente, levando um core da CPU a 100%. É um bom resultado. Aqui você já tem uma interface bem mais capaz que as tradicionais de 1 gigabit por segundo. Em seguida, como sempre, instalei o Home Assistant também via Docker e funcionou tudo bem rápido. Claro que é difícil estimar o quanto aguenta de dispositivos conectados. Infelizmente não é algo que eu consigo mensurar aqui, mas o fato é que com o Open Speed Test e o Home Assistant já instalados em container Docker, a gente ainda tem aqui 1,5 GB de memória livre do total de 2 GB. Então deve dar para bastante coisa aí, tá? E para quem não conhece, o Home Assistant é uma central de automação residencial que você mesmo pode instalar na sua casa. Esse sistema vai permitir que você adicione dispositivos de diversos fabricantes, te dando liberdade de escolha, criar seu próprio Hub Zigbee compatível com quase todos os produtos do mercado, automações super avançadas e dashboards que vão crescer os olhos de quem vê. Para entender um pouco melhor todo esse potencial, dá uma olhada no primeiro link que eu estou deixando aqui, que eu vou deixar na descrição. Tem um vídeo lá gratuito mostrando como o sistema é transformador. É um caminho sem volta e você pode aprender tudo isso mesmo se você for iniciante. E aí, considerando aqui que nós já instalamos o Docker e o Home Assistant nessa placa,
Certamente aplicações mais leves como Adblock Pi-hole, proxy reverso Nginx, servidor DHCP, DNS, DDNS e outras aplicações, certamente não vão ser um problema para essa plaquinha aqui. Um ponto interessante aqui são as duas interfaces de rede presentes, que permite que seja criado um roteador se você tiver conhecimento para isso. E para testar o desempenho de roteamento, liguei uma das portas ao meu laboratório, que também tem um Open Speed Test lá, lá no meu laboratório. Configurei o firewall para liberar toda a comunicação entre uma porta e outra e também para fazer NAT na saída, como se o meu laboratório fosse a internet. Eu fiz uma simulação aqui de uma internet local, vamos dizer assim. Depois, precisa garantir que o encaminhamento de pacotes está ativo entre as interfaces. Como a gente já instalou o Docker, isso é ativado automaticamente, mas eu chequei mesmo assim. Abri o Open Speed Test e pronto. Pacotes roteados aí na capacidade máxima da interface de 1 gigabit por segundo, ou seja, passando aqui de uma interface para outra. Aqui, obviamente, só tem uma tradução simples de endereço e nenhuma regra de firewall para checar, mas é um bom indicador de capacidade caso o seu objetivo seja utilizar como um roteador. Hora dos testes de roteamento com VPN, Agora com criptografia. Instalei o clássico OpenVPN, depois o EasyRSA, gerei todas as chaves, subi uma configuração básica e chequei a presença da nova interface virtual TUN0 definida na configuração. OpenVPN funcionando. Peguei as chaves do cliente e criei um cliente aqui no meu PC. Para garantir que o tráfego seria encaminhado via VPN, eu desativei o roteamento direto que havia feito para o teste anterior. Conectado na VPN, e aqui temos o resultado do roteamento com VPN, ou seja, tráfego criptografado. E acreditem quando eu digo 150 megabits por segundo, é um resultado excelente em cima da VPN num dispositivo tão pequeno. É realmente muito bom, baixíssimo consumo. Bora para o teste de transferência de arquivo, para simular como um servidor de arquivos conectado, um NAS. Primeiro, para extrair toda a velocidade, eu fiz um teste de velocidade tanto no SD card quanto no eMMC, para eu copiar o arquivo para onde tem mais desempenho. E como eu havia dito antes, o eMMC é bem mais rápido. Foram 67 megabytes por segundo do cartão SD contra 220 no eMMC. Isso no teste local, não estou copiando o arquivo pela rede aqui ainda. Agora sim, instalei um Samba Server, fiz uma configuração básica, mapeei no meu Windows e comecei a copiar um arquivo através da rede para o dispositivo, direto para o eMMC interno, que a gente sabe que tem um bom desempenho. O fato aqui é que oscila muito, mas consegue bater alguns picos de 100 megabits por segundo. Só que aí você vai ter a limitação também dos 8 GB interno, para ficar copiando o arquivo. Já o uso com SSD externo ligado na USB, nesse caso sofre a limitação da USB 2.0. Nos testes de velocidade aí foi possível obter uma média entre 20 e 30 megabytes por segundo em uma cópia. Conclusão, se o objetivo for uma unidade de backup que vai fazer durante a noite, sem pressa, algo do tipo, cai bem. Mas para uso no dia a dia, com trabalhos em andamento, não vejo como uma opção para NAS. Então vai depender realmente do seu uso. Em relação ao consumo aqui dessa placa, ligando um medidor de energia, apresentou 2.5 watts em idle, ou seja, a CPU praticamente em 0%, e 4.6 watts em 100% de uso. Em relação à temperatura, chegou a bater 90 graus com a CPU em 100%, mas cai logo em seguida e fica oscilando entre 80 e 90. Isso sem qualquer tipo de ventilação e com a temperatura ambiente em 26 graus. Baixíssimo consumo, isso é um fato. Resumindo aqui, baseado no breve teste desse hardware aqui, é um bom hardware, se destaca principalmente por ter duas interfaces de rede e já vir com armazenamento embutido, a um valor bem razoável. Mas trata-se de um processador de entrada, então não espera aí grandes avanços como rodar um emulador de jogo, um transcoding de vídeo ou um FreeGate NVR. No entanto, para serviços de rede e aplicações mais leves, pode cair realmente muito bem, até pelo design e pelo baixíssimo consumo. E agora, meu amigo, prepare-se para o desempenho desse pequeno foguete. No modelo Sage 7, fiz os mesmos procedimentos, instalei a mesma versão do Armbian, copiei para o armazenamento interno, com a diferença que essa função não está presente lá no utilitário Armbian Config. Mas é bem simples de copiar o sistema para o eMMC. Você baixa a imagem do sistema diretamente via linha de comando e copia utilizando o utilitário dd do próprio Linux. E aí eu repeti a mesma bateria de testes que fiz com o Sage One. Nos testes de rede,
como esperado, atingiu o máximo da porta de 2.5 gigabits por segundo sem qualquer dificuldade. E já que o processamento não é o problema, eu fiz um teste a mais. Eu repeti o mesmo teste de velocidade, só que dessa vez em HTTPS, com tráfego criptografado. Não fez a menor diferença, continuou com o desempenho máximo. O teste de VPN, esse sim, meu caro, surpreendeu com força. Atingiu quase 500 megabits por segundo. Eu nunca tinha feito isso antes com o OpenVPN. Em seguida, conectei um SSD na porta USB 3.0, testei a velocidade para ter certeza que não teria limitação aí na porta USB, e em seguida um teste de cópia de arquivo pela rede, simulando um NAS. O teste também surpreendeu, atingiu um pico de 180 megabytes por segundo, o equivalente a praticamente 1.5 gigabits por segundo. É muita coisa. Importante dizer aqui que essa placa consegue rodar bem confortavelmente também o NVR FreeGate, para quem quer saber, com diversas câmeras consumindo pouca CPU, já que o trabalho de detecção fica naquela NPU que eu falei para vocês que tem lá no começo, e o de decodificação de vídeo também é feito por meio de hardware. Resumindo, roda o FreeGate NVR melhor que muito mini PC, e ainda dá para rodar outras coisas simultaneamente. Finalmente, em 100% de uso, o consumo ficou na casa dos 10 watts, enquanto que em idle, ou seja, sem processamento nenhum, ficou em 4 watts. Basicamente é o dobro das medições em relação à placa de entrada Saijuan, mas ainda assim um consumo baixíssimo por tudo que entrega. E a temperatura ficou sempre estável com o kit de ventilação. Na verdade, não chegou nem a 60 graus com a CPU em 100%. E antes que venham aqui nos comentários dizer que a placa é cara, eu já adianto que essa placa aqui não é nada barata mesmo, ainda mais considerando os nossos impostos. Mas entrega o que promete e realmente entrega muito. Como eu disse, supera muitos mini PCs. Me surpreendeu positivamente. Essa outra também surpreendeu positivamente porque é uma placa de entrada, né? E a gente sempre tem que tratar os nossos testes de acordo com o que a placa oferece. Os links dos produtos estão na descrição e também do sistema utilizado. E dá uma olhada nesse outro vídeo aqui. Valeu!